As primeiras luzes da madrugada alemã surgiam sempre da mesma forma, pálidas, silenciosas, como se hesitassem antes de revelar mais um dia do regime que devorava tudo ao redor. Berlim parecia respirar fumaça. As ruas, ainda úmidas da noite, ecoavam passos apressados, botas rígidas, portas trancadas antes mesmo que a claridade invadisse os corredores. Era 1941 e cada esquina tinha olhos. Cada janela parecia julgar. Sob aquele céu espesso, onde sirenes cortavam o ar como lâminas, uma simples funcionária do consulado brasileiro caminhava como se fosse invisível, segurando um maço de papéis que ninguém imaginava carregar o peso de centenas de vidas. Seu nome não era pronunciado em voz alta dentro do consulado. Ali, ela era apenas a responsável pelos vistos. Uma mulher que mantinha a postura disciplinada, sempre educada, sempre correta, uma figura discreta demais para despertar suspeitas. Mas os papéis que repousavam sobre sua mesa não eram apenas formulários. Eram promessas. Eram a única fronteira entre famílias inteiras e o destino que aguardava atrás dos arames farpados do leste. O regime se aproximava com a precisão de uma engrenagem, triturando identidades, queimando livros, arrancando nomes dos registros como quem apaga as sombras da parede. Ela observava menos. Sempre observava. E cada rosto que chegava diante de sua mesa trazia o mesmo brilho frágil nos olhos. Uma última esperança segurada por dedos trêmulos. Judeus escondidos em casacões longos. Mães que tremiam ao tentar fingir calma. Homens que haviam perdido tudo, exceto o próprio medo. Ela conhecia aquele medo. O sentia na pele, no ar, na tinta dos carimbos que manchavam seus dedos. E foi ali, naquele pequeno escritório abafado, entre estantes carregadas de documentos e regras diplomáticas, que ela percebeu algo simples, mas poderoso. Ninguém fiscalizava tão profundamente os vistos emitidos pelo Brasil. Era uma brecha minúscula, quase imperceptível, mas era o suficiente. Naquele momento, entre a batida de uma máquina de escrever e outra, nasceu um plano silencioso. Um plano que caminharia pelas margens da legalidade, envolto em sombras, sustentado apenas pela coragem de uma mulher que nunca empunhou armas, mas que enfrentaria o regime mais brutal do século, apenas com tinta, papel e audácia. A cidade seguia imersa em ordens militares, cartazes de propaganda e bandeiras com o símbolo que dominava o continente. Mas atrás da porta do consulado, onde o cheiro de café se misturava ao som distante de aviões cruzando o céu, ela começava a construir algo impossível. Uma rota invisível, imperceptível aos olhos dos oficiais, mas forte o suficiente para desafiar o terror que crescia do lado de fora. E ninguém, absolutamente ninguém, imaginava o que aquela mulher estava prestes a fazer. Enquanto os arquivos do consulado ganhavam forma diante dela, a Alemanha inteira parecia apertar o cerco. Chiados de rádios oficiais anunciavam novas leis, novas restrições, novas proibições que roubavam o ar das pessoas. Cada nova ordem era mais severa, mais cruel, mais calculada. As lojas judaicas eram pintadas como feridas expostas, e crianças eram ensinadas a desviar o olhar, como se o simples contato com um vizinho pudesse contaminá-las. Era um teatro grotesco, e os atores eram obrigados a participar. A funcionária, sempre silenciosa, sempre observadora, menos percebia que o desespero aumentava. Os pedidos de visto se transformavam em torrentes. Rostos desconhecidos tocavam sua mesa dia após dia, como sombras, fugindo da escuridão. Eles traziam consigo recortes de vidas despedaçadas, fotografias amassadas, cartas rasgadas, documentos manchados pelo tempo e pelo medo. E ela, com um olhar firme, tentava decifrar cada um, não apenas para saber quem era o menos, mas para medir quem ainda podia ser salvo. O plano que crescera em sua mente não era heróico, não era glorioso. Era simplesmente necessário. Ela descobriu que poderia classificar alguns solicitantes como não-judeus, segundo uma brecha absurda e burocrática. Bastava que o cônjuge fosse de outra nacionalidade, ou que houvesse algum detalhe interpretável que o regime não tinha como contestar rapidamente. E com isso, o visto brasileiro tornava-se uma saída legítima. Ao menos,
até que alguém percebesse a ousadia por trás daqueles carimbos. Porém, cada assinatura colocava um peso sobre seus ombros. Cada carimbo soava como um disparo. Ela sabia que, se fosse descoberta, não apenas seria presa, seria silenciada de forma exemplar, como qualquer outro que ousasse desafiar o Estado. E mesmo assim, continuava com mãos firmes, com olhos que escondiam mais verdades do que permitiam revelar. O consulado era um refúgio frágil, um jardim murado no centro de uma cidade que respirava ódio. A cada manhã, quando ela atravessava o portão, via as filas se formando, filas silenciosas, onde ninguém ousava encarar o horizonte. Havia idosos que tremiam demais para segurar os documentos. Havia jovens que nunca haviam conhecido a liberdade e agora imploravam por ela. Havia crianças que ainda não compreendiam por que tinham deixado de ser vistas como humanas. E então, um dia, chegou uma família que mudaria tudo. Um pai, uma mãe e uma menina, de 5 anos, com olhos enormes, que fitavam o mundo como se ele estivesse sempre prestes a desaparecer. Aquela criança segurava um boneco de pano desgastado, abraçando-o como se fosse o último elo com uma vida que já não existia. Ao entrevistar a família, a funcionária percebeu algo simples. A menina jamais sobreviveria à nova ordem que se aproximava da cidade. Naquele instante, diante daquele olhar infantil que ainda não entendia a própria condenação, a funcionária decidiu que não salvaria apenas quem se encaixasse em brechas burocráticas. Salvaria quem fosse possível, de qualquer forma, a qualquer custo. E assim, o plano ganhou forma real. Tornou-se maior, mais perigoso, mais urgente. Os dias seguintes pareceram mudar de textura. O barulho metálico das botas nas calçadas tornou-se mais pesado. A fumaça dos trens parecia mais densa. A atmosfera de Berlim adquirira um tom que lembrava carvão queimado, como se o próprio ar protestasse contra os rumos daquela guerra. As pessoas caminhavam com passos curtos, sempre olhando para trás. E ela, atravessando as ruas estreitas, rumo ao consulado, entendia que estava prestes a cruzar uma linha invisível, uma linha que separava a obediência silenciosa da resistência clandestina. Criar a rota não era complicado. Difícil era mantê-la viva. Ela precisava que os documentos parecessem autênticos. Precisava que os selos estivessem perfeitos. Precisava que tudo soasse natural, como se nada ali tivesse sido manipulado. Bastava um erro, uma assinatura fora do padrão, um nome mal escrito, uma data suspeita, para que algum oficial alemão, sentado atrás de uma mesa fria, percebesse que aquela mulher havia enganado o regime. Mas ela não tremia. No fim da tarde, quando as sombras da cidade se estendiam como braços longos pelas paredes, ela passava horas revisando papéis sob a luz amarelada de uma pequena luminária. Cada visto emitido era como acender uma vela em um corredor escuro demais. As velas eram pequenas, frágeis, mas juntas formavam uma trilha menos uma trilha que conduzia ao Brasil. A liberdade, a vida. O perigo, porém, se aproximava. As autoridades alemãs começaram a exigir relatórios mais rígidos. Oficiais apareciam no consulado sem aviso prévio. Perguntavam demais. Observavam demais. Procuravam qualquer falha, qualquer hesitação, qualquer gesto suspeito. Ela, sempre serena, respondia com a calma de quem parecia ter nada a esconder. Mas por dentro, o coração pulsava como um relógio perturbado. Foi nesse período que um jovem judeu, músico de formação, entrou em seu escritório. Trazia consigo um violino embrulhado por um tecido puído. Seus olhos eram profundos, marcados por noites sem sono. Ele não pedia apenas um visto. Pedia tempo, pedia futuro. Contou que seus pais haviam sido levados. Contou que os vizinhos haviam desaparecido em vagões fechados. E, por fim, confessou que já não tinha esperança. Ela o observou em silêncio. E então fez algo que raramente fazia. Levantou-se, caminhou até a porta e trancou-a. Retornou à mesa, estendeu os documentos diante dele e disse apenas: "Você vai sair daqui, mas precisa confiar." O músico tremeu, chorou e abraçou o violino como se fosse um pedaço da vida que ainda restava. Foi naquele instante, naquele silêncio carregado de medo e entrega, que ela percebeu
A rota deixara de ser apenas uma estratégia clandestina. Tornara-se um ato de fé. Fé na vida, na existência humana, no valor de cada pessoa que tocava sua porta. E, enquanto o terror avançava lá fora, dentro daquele pequeno escritório, um fio de esperança continuava a ser tecido. Os holofotes varriam o céu como lanças luminosas, tentando capturar bombardeiros inimigos, mas para ela, aqueles feixes pareciam procurar outra coisa. Verdades escondidas, a rota que construíra crescia diariamente, e com ela crescia também o risco, estendendo-se como uma sombra atrás de cada passo. Os nazistas intensificaram o controle sobre consulados, principalmente após descobrirem irregularidades em emissões de outros países. Oficiais batiam as portas de diplomatas para averiguar documentos, fazer perguntas veladas, pressionar com conversas que pareciam triviais, mas escondiam armadilhas para quem ousasse alterar a ordem estabelecida. E mesmo assim, ela continuava. Havia dias em que mais de 20 pessoas passavam por sua mesa. Algumas falavam quase sem voz. Outras choravam sem fazer som. Outras apenas entregavam os papéis com a cautela de quem toca algo sagrado. A funcionária olhava para cada rosto como se fosse único. Como se por trás de cada ficha existisse um universo inteiro tentando não desaparecer. Foi então que um problema grave surgiu. Um superior dentro do próprio consulado, um homem rígido, patriota em excesso e fiel, às regras menos, começou a desconfiar do número crescente de vistos emitidos sob justificativas incomuns. Passou a revisar seus documentos, a questionar suas decisões, a rondar seu setor em horários aleatórios. Certa tarde, enquanto o vento frio soprava pelas frestas das janelas, aquele superior entrou em seu escritório com um maço de papéis em mãos. Largou-os sobre a mesa com força suficiente para que tudo se espalhasse. Vistos, selos, formulários, tudo derramado como peças de um jogo perigoso. "Esses números não fazem sentido", disse ele, a voz baixa e cortante. "Há algo acontecendo aqui que você ainda não explicou." Entre o silêncio e a queda. Mas, como sempre, manteve a calma. Pegou um dos papéis caídos, endireitou-o e respondeu com simplicidade calculada. "As pessoas querem sair e estamos aqui para processar esses pedidos." Ele a fitou longamente, buscando alguma rachadura. Não encontrou, não naquele dia, mas ela sabia o cerco apertaria. Ainda assim, enquanto Berlim afundava em propaganda e medo, ela continuava a desenhar sua rota invisível, seguindo a crença íntima de que, mesmo nas trevas mais densas, a menor fagulha de humanidade podia iluminar um caminho. O inverno chegou com uma crueldade que rivalizava a política do regime. O vento cortava como lâminas e transformava cada respiração numa chama curta que se apagava antes de ganhar força. As filas diante do consulado começavam antes do amanhecer, formadas por rostos avermelhados pelo frio, mãos enfiadas em bolsos rasgados, esperanças embrulhadas em silêncio. A funcionária, ao atravessar aquele corredor de desesperança todas as manhãs, sentia que cada passo era uma promessa menos e cada promessa tinha um custo. A rota já havia ajudado dezenas, depois centenas, cada um partindo com papéis discretamente ajustados, com assinaturas calculadas, com justificativas sólidas, o suficiente para deixarem o território alemão sem levantar suspeitas. Eles viajavam com o peso de um futuro possível, enquanto ela permanecia ali, presa ao epicentro do terror,
carregando nos ombros o risco de todos os que salvara. Mas o regime apertava o punho. Um novo conjunto de regras foi anunciado, obrigando consulados estrangeiros a reportarem semanalmente detalhes sobre vistos concedidos. A cidadãos que se enquadravam em categorias sensíveis, era um golpe quase certeiro, uma tentativa de fechar a pequena janela por onde tantas vidas escapavam. E a funcionária sabia que, se enviasse relatórios verdadeiros, seria descoberta, mas, se mentisse, colocaria seu próprio governo em risco. Foi então que surgiu a ideia mais ousada, desde o início da rota: manipular os relatórios oficiais, criando um sistema espelhado de documentação, um rastro paralelo que tornaria as informações confusas demais para inspeções rápidas. Um labirinto de papéis que confundiria qualquer auditor alemão, mas que para ela fazia sentido absoluto. Durante noites seguidas, trabalhou até o último fio de força. O consulado, vazio, era tomado por sombras alongadas das lâmpadas fracas. O som da caneta sobre o papel parecia ecoar pela sala, como passos de alguém invisível. E enquanto escrevia, algo dentro dela pulsava. Não medo, mas determinação. Foi numa dessas noites que um barulho inesperado cortou o silêncio. Uma batida seca na porta. Não violenta, mas firme demais. Ela congelou. O relógio parecia parar junto com sua respiração. A porta se abriu lentamente e o superior, que desconfiava dela, surgiu, envolto em um sobretudo que ainda pingava o gelo da rua. Olhou ao redor, observou as pilhas de documentos, os relatórios inacabados, a caneta ainda em sua mão. Trabalhando até tarde, perguntou. Mas o tom era menos uma pergunta e mais uma acusação disfarçada. Ela respirou fundo, como quem aceita travar uma batalha de palavras no limite do abismo. Se não fizermos isso agora, seremos engolidos pela burocracia. Menos respondeu. E essas vidas, esses processos precisam ser concluídos antes que mudem as regras de novo. Ele se aproximou, lentamente, como se medisse cada passo. Você se importa demais com essas pessoas, disse ele, baixinho, quase como um aviso. Em tempos como estes, isso costuma ser perigoso. E com um último olhar demorado, saiu da sala. Ela ficou ali, imóvel, sentindo o frio da porta aberta misturar-se ao calor da tensão que percorria sua espinha. Aquele homem estava mais perto da verdade do que deveria, e o tempo dela estava acabando. O estopim não veio com gritos, nem com prisões, nem com batidas à meia-noite. Veio com silêncio. Um silêncio tão profundo que parecia anteceder algo devastador. Por semanas, o superior não apareceu mais em seu setor. Não questionou nada, não exigiu relatórios, não pediu reuniões, ele apenas observava à distância menos, e essa observação silenciosa era mais ameaçadora do que qualquer confronto direto. A funcionária, porém, não parou. Continuou emitindo vistos, continuou ajustando documentos, continuou criando caminhos invisíveis que serpenteavam em direção à liberdade. E a cada pessoa salva, sentia que carregava não apenas o peso da guerra, mas também a responsabilidade de provar que, mesmo em meio ao colapso da humanidade, alguém ainda podia escolher fazer o certo. Mas o cerco finalmente se fechou. Num fim de tarde congelado, 2 oficiais alemães apareceram no consulado. Não vieram com armas à mostra, mas com pastas e expressões secas. O tipo de visita que derrubava governos, expulsava diplomatas e destruía vidas. Exigiram acesso imediato aos arquivos. Exigiram conversar com a equipe. Exigiram transparência. No fundo, exigiam encontrar o que já suspeitavam, que alguém ali estava burlando o sistema. Ela sentiu o mundo afundar. A inspeção avançou como uma tempestade ordenada. Eles abriram gavetas, reviraram caixas, analisaram papéis, com olhares que atravessavam qualquer mentira. Ela manteve a postura, respondeu com calma. Explicou cada detalhe, mas sabia que, se encontrassem um único documento fora do padrão, tudo terminaria ali. Quando um dos oficiais encontrou uma pilha separada de formulários, seu coração parou. Os papéis foram abertos, examinados. Cada linha parecia o gritar, cada carimbo parecia pulsar. Mas, para sua surpresa, nada foi encontrado. Nada naquele dia. Nada que pudesse condená-la. O superior, entretanto, permaneceu quieto,
Observando, o olhar dele dizia tudo. Não era a favor dela, mas também não a entregaria menos, talvez por medo. Talvez por política. Talvez por algo mais humano. Quando os oficiais foram embora, a funcionária não sentiu alívio. Sentiu apenas a certeza de que o tempo da Rota Invisível estava se esgotando. Continuar seria suicídio. Parar significava condenar centenas que ainda poderiam escapar. Ela escolheu continuar e continuou até o último dia de sua permanência em solo alemão. Menos até que o governo brasileiro, pressionado internacionalmente, fechou as portas para emissões amplas, até que os nazistas expandiram o controle ao ponto de sufocar qualquer brecha. Até que já não havia como driblar a máquina que esmagava tudo em seu caminho. Mas, até esse momento final, ela havia salvado tantas vidas que os números deixaram de caber nos relatórios. Famílias inteiras embarcaram para o outro lado do oceano, levando apenas malas, fé e a lembrança de uma mulher que nunca pedira reconhecimento. Judeus que escaparam dos trens, crianças que sobreviveram à sombra da maior escuridão do século. Músicos, médicos, comerciantes, jovens sem sobrenomes, todos carregando o mesmo fio de esperança tecido por ela. E, quando deixou o consulado pela última vez, a cidade já não parecia a mesma. As bandeiras ainda tremulavam, as sirenes ainda ecoavam, mas para ela, Berlim estava marcada por outra coisa. Pelos rostos que jamais veria novamente, mas que continuariam existindo graças à Rota Invisível que criara. No fim, enquanto caminhava pela rua gelada, a sensação não era de derrota, era de honra silenciosa, porque enquanto o terror nazista avançava, uma funcionária do consulado criou um caminho que ninguém via, mas que mudaria o destino de centenas. Isso, na escuridão daquele tempo, foi mais poderoso que qualquer arma.